Considerações finais. Com o processo alcançado diante da problemática e objetivo geral, buscou-se construir uma alternativa metodológica de leitura fílmica crítica, a partir da leitura cinematográfica, de modo a superar a fragmentação entre o conteúdo e a forma, e assim poder contribuir para o conhecimento na formação inicial de professores de artes visuais, objetivando a formação humana, artística cultural e social crítica. Percebemos no início que os acadêmicos apreciavam o cinema, ponto de partida com a problematização e o diálogo para compreender suas concepções prévias sobre cinema, história do cinema e as leituras espontâneas dos filmes apresentados aos acadêmicos em forma inicial, do curso de licenciatura em artes visuais. Tal constatação nos ajudou e muito para uma participação ativa deles. A partir do propósito maior, explícito no objetivo geral, foi possível compreender que o entendimento/conhecimento sobre o cinema pelos acadêmicos era bastante superficial. Todos tiveram acesso ao cinema na escola, principalmente, segundo seus discursos, como entretenimento ou como ilustração de um determinado conteúdo. A maioria reconhece o cinema como arte, explícito em suas respostas. Desconheciam os elementos da linguagem cinematográfica e seu teor crítico, isto é, a indissociabilidade entre a linguagem cinematográfica e seus elementos estruturais, historicamente acumulados pela humanidade, significante, e o conteúdo social e cultural que aí se fundem como conteúdo socioeducativo e histórico, significado. Seja conhecimento da realidade social ou da realidade ficcional do cinema, o que exige para seu entendimento a não fragmentação entre o método e o conteúdo do saber sobre e do cinema. O processo de intervenção pela pesquisação para a construção de uma alternativa metodológica de leitura fílmica se deu por várias etapas, as quais tiveram como sujeitos os acadêmicos do curso de licenciatura em artes visuais, orientados pelas mediadoras. Em todo o processo, conseguimos perceber a maturidade de cada etapa e na elaboração dos conhecimentos propostos. Ainda para atingirmos o primeiro objetivo, foram apresentados aos acadêmicos os conceitos sobre o cinema, a educação e a cultura na perspectiva epistemológica crítica, com importantes referências no campo teórico na concepção crítica, pautados nos conceitos de Adorno, Horkheimer e Benjamin. Mostramos o pessimismo de Adorno e Horkheimer, 1986-2014, em relação ao cinema, os quais não acreditavam na possível existência de um cinema produzido numa perspectiva mais social, humana, cultural. Não vislumbravam uma produção cinematográfica que não tivesse como expoente máximo a degradação cultural, a alienação, a massificação, isto é, mais um produto da indústria cultural, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento de uma sociedade não emancipada. Já Benjamin, 1985, 2011, 2012 e 2013, em seus posicionamentos sobre cinema e a era da reprodutibilidade técnica e tecnológica, destaca o desenvolvimento técnico-histórico e dialético da obra de arte, até chegar à fotografia e ao cinema. Para o autor referido, o cinema pode ser concebido com um índice da manifestação artística do indivíduo contemporâneo, emancipando-o, tendo a capacidade de nos preparar para as novas formas de percepções e reações exigidas por um aparelho técnico cada vez mais presente na modernidade. Com isso, nos pautamos na visão de Benjamin, 2012, acreditando que o cinema pode e deve ser um veículo de emancipação, o qual inaugurou uma nova relação da arte com o mundo. Uma reprodução técnica bastante convincente, o cinema desencadeia no espectador fenômenos de participação afetiva e perceptiva, a partir de narrativas que alimentam sua imaginação, evidenciando assim uma educação emancipadora e, como resultado, um indivíduo crítico, um indivíduo emancipado. Sobre a educação e a formação de professores de artes visuais, inferimos a grande importância do conhecimento do cinema, para que ele passe do contexto somente de entretenimento, para que seja visto como um veículo que contribua com a formação de uma sociedade emancipada, formada por indivíduos críticos, isto é, um cinema mais significativo e crítico para a autonomia da sociedade. Sabemos que a educação continua a apoiar-se em métodos que visam uma valorização apenas da linguagem escrita, desenvolvendo um conhecimento sobre o mundo, porém,
possuímos inúmeras possibilidades para a aprendizagem mais ampla. Assim, na contribuição de Duarte, 2009, ver filmes é uma prática social tão importante na formação cultural e educacional quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, entre outras. Diante de tal constatação, a necessidade de um amadurecimento visual e de uma valorização do conhecimento sobre cinema é cada vez mais importante na educação, para proporcionar inúmeras experiências àquele que usufrui. A escola, como instituição responsável pelo saber e a cultura, precisa ampliar o conceito de cinema, compreendendo-o como sétima arte, como expressão artística com uma linguagem própria, não somente como um meio didático, que possibilita conhecimentos e valores importantes para uma formação social, e que poderá contribuir para a pluralidade cultural e, como resultado disso, uma sociedade mais emancipada, autônoma e mais democrática. Por isso, pensar a educação e o cinema como um processo de amadurecimento social crítico torna o tema muito relevante a ser ensinado e aprendido na formação de professores de artes visuais. O cinema na educação contribui para reencontrar a cultura cotidiana e intelectual, pois é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte, isto é, numa linguagem artística que possui suas próprias características, as quais devem ser compreendidas pelo espectador que usufrui tal veículo. O conhecimento dos códigos que compõem a linguagem cinematográfica constitui-se em poder para uma sociedade que tem o cinema como cultura social. Portanto, é de suma importância que os meios educacionais possibilitem o conhecimento de tal linguagem, de maneira consciente, dando capacidade aos espectadores de desenvolverem, com competência, a capacidade para ver, analisar, interpretar criticamente um filme e ver o cinema como conhecimento, da mesma maneira que o capacita a ler, escrever e interpretar outras formas de linguagem. O cinema quase sempre é usado como instrumento didático-metodológico para outras áreas. A preocupação é trabalhá-lo como área de conhecimento específico. Por isso, a alternativa de leitura fílmica proposta pode levar o professor, espectador, a utilizá-la com seu aluno, para que ele deixe a leitura ingênua para uma reflexão e interpretação crítica, não ficando apenas no campo do entretenimento. Assim, o conhecimento poderá acrescentar ao professor espectador a capacidade de significação do mundo, tornando-o mais crítico em suas escolhas, ideias e opiniões, evitando assim a manipulação social e histórica que porventura o cinema possa conduzir. O segundo objetivo foi proporcionar práticas metodológicas de leitura fílmica mediada pela linguagem cinematográfica, aliando forma e conteúdo numa perspectiva crítica. Verificando o conhecimento dos sujeitos sobre os elementos da linguagem cinematográfica, traçamos os passos da proposição a ser aplicada aos acadêmicos de artes visuais em formação. Iniciamos com a leitura ingênua, a qual nominou-se de leitura no domínio principiante, sem nenhuma mediação. Fizeram uma leitura fílmica que sempre era problematizada pela leitura da realidade. Percebemos em suas narrativas discursos ingênuos, quase que uma sinopse do filme, relatando muitas vezes sobre seu gosto, sem que aparecessem contextos da forma, significante, e do conteúdo, significado. Então, a partir da leitura no domínio principiante, tomamos ciência do próximo passo da proposição, o qual foi apresentado pelo método dialógico crítico, mediado pelo conhecimento sobre a história do cinema, suas concepções, teorias sobre o que é a linguagem cinematográfica e seus elementos. Mediante esse conhecimento, pudemos prosseguir com a proposição, passando para o próximo momento, dando destaque aos elementos da linguagem cinematográfica, momento que chamamos de leitura no domínio aprendiz. Os acadêmicos ficaram conhecedores da forma, significante, com propriedade para que então pudessem reconhecer o cinema como uma linguagem artística, com características próprias. Foram realizados na leitura do domínio aprendiz, depois das aulas dialogada, 5 momentos importantes. No primeiro momento, foi dado ênfase ao reconhecimento de 2 elementos da linguagem cinematográfica para cada acadêmico, para reconhecê-los no filme apresentado. No segundo momento, apresentaram, em forma de seminário para os outros acadêmicos,
possibilitando o conhecimento de todos os elementos da linguagem cinematográfica pesquisados por cada um deles. No terceiro momento, em outra sessão fílmica, reconheceram e selecionaram cerca de 10 frames, solicitado pelas mediadoras, interpretando-os a partir dos conhecimentos sobre os elementos da linguagem cinematográfica, mostrando um amadurecimento sobre seus olhares no quesito solicitado. No quarto momento, foi apresentada pelas mediadoras em aulas dialogadas a indissociabilidade entre a forma pelo método dialético crítico e a linguagem cinematográfica social e cultural, que aí se fundiu entre a forma significante e o conteúdo significado, mostrando a grande possibilidade da reflexão e interpretação crítica do filme, com ênfase na contribuição para sua formação como indivíduo crítico emancipado. Assim, no quinto momento, já com o conhecimento apropriado sobre a indissociabilidade entre a forma e o conteúdo, realizaram a leitura fílmica completa. Apresentaram as leituras fílmicas com um resultado bastante satisfatório, como visto na análise de conteúdo, Bardin, 2009. Em suas leituras fílmicas, pudemos perceber as relações construídas pelos acadêmicos, os quais partiram das concepções dos autores Bordo e Thompson, 2013, com os pontos de vista objetivo, subjetivo, referencial e sintomático para a leitura fílmica. Dentre suas análises, apresentaram a contextualização crítica sobre o filme ao seu cotidiano, o que nos permite inferir que realmente houve um entendimento mais aprimorado sobre o cinema. Chegamos aqui no momento nominado de leitura no domínio aprendiz, em relação ao ponto que iniciamos nominado de leitura no domínio principiante. Não há necessidade de ser um especialista em cinema, mas é inegável que a familiaridade com a linguagem fílmica permite maior aproximação com o filme, de modo a torná-lo mais significativo, desempenhando assim o seu papel como linguagem artística crítica na educação. Concordando com Martin em 2011, tal significação da imagem do cinema pode escapar ao espectador. Portanto, é necessário que ele aprenda a ler um filme, a decifrar o sentido das imagens como se decifram palavras, a compreender as sutilezas da linguagem cinematográfica, afirmando que existirão muitas interpretações de cada filme, quantos forem os espectadores. Está aí a grande riqueza do veículo audiovisual, as quais se percebem nas leituras fílmicas realizadas pelos acadêmicos. Respondemos ao nosso terceiro objetivo específico, o qual foi apresentar uma possível alternativa metodológica crítica para a leitura fílmica na formação inicial de professores de artes visuais, aliando conteúdo e forma, mediado pela linguagem cinematográfica, pensando agora no cinema na educação. A partir de todas as proposições apresentadas, foram realizados momentos importantes de construção de conhecimentos entre as mediadoras e os acadêmicos. Partimos do princípio com a leitura no domínio principiante, depois passamos ao domínio aprendiz, com vários momentos importantes na formação das concepções necessárias ao conhecimento da linguagem cinematográfica, e, por último, pensamos todo o conhecimento na educação. Como o acadêmico de artes visuais em formação pode pensar o cinema em suas práticas pedagógicas? Nos responderam, tendo como ponto de partida suas próprias evoluções sobre o conhecimento da linguagem cinematográfica. Para tal momento, a proposição se deu pela leitura fílmica, nominada por domínio autônomo, momento para o qual a leitura fílmica precisou ter um caráter de significação crítica, contemplando todos os conhecimentos até ali abordados pelos acadêmicos, para que então pudessem perceber a importância do cinema na educação. Podemos corroborar com Vannoy, 1994, quando nos diz que o professor deve ser preparado para aproveitar toda a importância do cinema no meio educacional, como uma linguagem artística que venha contribuir para a formação social crítica do seu aluno. Por isso, a necessidade de que o professor em formação aprenda uma possível alternativa de leitura fílmica é imprescindível. Na proposição de leitura no domínio autônomo crítico, os acadêmicos se mostraram capazes de uma leitura fílmica mais consciente e consistente, e como já mencionado na tese, segundo Bourdieu, 1979, com competência de ver, pois analisaram os filmes, cada acadêmico escolheu seu filme, realizando uma leitura fílmica com a indissociabilidade entre método e o conteúdo, e apontando o seu olhar
para o cinema na educação. Em suas leituras, o domínio dos conceitos apresentados superaram as interpretações ingênuas, percebidas no início das proposições. Percebemos na análise sobre as leituras fílmicas realizadas pelos acadêmicos reinterpretações conscientes dentre as experiências de seus cotidianos, a partir dos conhecimentos aprendidos e dominados, avaliando espontaneamente as questões sociais, políticas, culturais, morais. Apresentaram uma visão de mundo a qual revela pensamentos de mudança, através de posições pessoais sobre o meio que estão inseridos, de forma criativa e crítica. A invasão da escola por linguagens audiovisuais já é uma realidade há muito tempo. Por isso, há grande necessidade de que os professores estejam preparados para que o cinema na educação seja realmente significativo. Assim, respondendo à questão: qual a alternativa de leitura fílmica crítica para a formação inicial de professores de artes visuais que alia forma e conteúdo, mediado pelo conhecimento da linguagem cinematográfica e que objetiva a formação humana artística, cultural e social crítica? Pontuamos que, com os resultados alcançados, ainda há muito para se discutir acerca da questão de leitura fílmica crítica que alia forma e conteúdo, a qual deve objetivar a formação humana artística, cultural e social crítica, e que, apesar de significativos avanços, ainda precisamos maior tempo para a realização de várias leituras fílmicas com tal propósito, continuando assim cada vez mais o amadurecimento do olhar crítico do professor de artes visuais em formação. Os resultados são direcionados aos acadêmicos em formação do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, bem como para docentes e discentes de outras instituições do ensino superior e da educação básica, como uma possível alternativa de leitura fílmica crítica, o qual apresenta grande relevância no âmbito da formação de professores de artes visuais, no que se refere ao estudo e reflexão sobre o cinema na educação. São poucas as discussões sobre o cinema na educação, com caráter de alternativas metodológicas de leituras fílmicas críticas, conforme o levantamento de dados das produções científicas no estado da arte. Com isso, buscamos desdobramentos para o fortalecimento e qualidade do ensino e aprendizagem sobre a importância do reconhecimento do cinema na educação como uma linguagem artística audiovisual, com uma estrutura própria de grande relevância em artes visuais. Assim, o presente livro visa contribuir para a qualidade do ensino e aprendizagem em artes visuais, para a qual o professor necessita conhecer o cinema na educação, reconhecendo todo o seu potencial enquanto linguagem, de modo a contribuir para o ensino e a aprendizagem do cinema para uma compreensão e interpretação crítica do veículo. Consequentemente, visamos a contribuição da alternativa de leitura fílmica crítica para a qualidade do ensino e a aprendizagem de artes visuais no campo de atuação dos acadêmicos, como futuros docentes da educação básica, podendo ter conhecimento teórico e prático para uma praxis verdadeira, com vistas a uma formação humana emancipatória, crítica aos seus discentes. Pode-se inferir a urgente necessidade de tal discussão, uma vez que o livro, em seus objetivos, teve como preocupação os fundamentos teóricos metodológicos, tendo como critério professores em formação inicial em artes visuais para atuar na educação básica. Em relação à linha de livro Ensino-Aprendizagem, o livro conduz para a elaboração de conhecimento de validade científica no que se refere a uma metodologia que apontamos para uma leitura fílmica crítica, na relação professor e aluno, com reflexões sobre a importância do cinema na educação na perspectiva crítica, formativa, democrática e emancipatória. O nosso objetivo geral foi alcançado, respondendo ao nosso problema, pois mostramos uma metodologia a qual traçou uma alternativa de leitura fílmica, apresentada no presente livro. Podemos verificar que o acadêmico, em suas práticas de leitura fílmica, avançou de maneira significativa, deixando de lado uma leitura ingênua, que não atenta aos conceitos próprios da linguagem cinematográfica. Diante de tal contexto, o acadêmico alcançou em sua leitura fílmica crítica a indissociabilidade entre a linguagem cinematográfica e seus elementos estruturais, significante, e o conteúdo humano-social, político e cultural, fundido ao conteúdo socioeducativo e histórico, significado.
Reforçando o que foi discutido, a reprodução técnica assume uma nova função. Para Benjamin, em 2012, o cinema fornece os fundamentos mais úteis para o estudo da questão do cinema na educação. A reprodutibilidade técnica da obra de arte, cinema, altera a relação com as massas. Assim, a linguagem cinematográfica, pelo viés crítico, alia comportamento progressista que se caracteriza por combinar, íntima e imediatamente, o prazer de vê-la e vivenciá-la com uma leitura do domínio autônomo crítico, combinação esta que constitui, segundo o autor, um importante indicador social. Ainda em seu discurso, Benjamin, em 2012, declara que, página 27, abre aspas, na medida em que diminui a significação social de uma arte, mais se separa do público o espírito crítico e a fruição, o que fica muito claro no caso da pintura. Portanto, no cinema, a fruição e a crítica coincidem. Isso se deve à circunstância decisiva de que a reação dos indivíduos, cuja soma constitui a reação do público, determinada desde o início pelo seu caráter coletivo. Fecha aspas. Daí a questão da discussão junto aos professores em formação de artes visuais em relação ao cinema e à leitura autônoma crítica. Discussão que caracteriza o cinema e a leitura fílmica crítica veiculada. Não é só a forma como o professor, espectador, se representa diante da máquina, e sim como ele representa, vê e expressa o mundo frente a essa máquina. O que está em questão diante das reflexões em relação às narrativas de domínio autônomo crítico não são simplesmente as imagens, mas as concepções de mundo em que essas imagens do cinema, ainda que por vezes contraditórios, enriquecem o nosso mundo perceptível. Não somente na forma, mas de como esse conteúdo social, cultural e educacional deve permitir uma socialização mais democrática à sociedade. Daí a importância do conhecimento crítico para proporcionar leituras críticas de forma mais intencional e com consciência diante da leitura crítica amparada por uma cultura mais elaborada socialmente, culturalmente e artisticamente. Com isso, percebemos que o problema não está na máquina, na técnica ou na tecnologia, mas no conteúdo que é veiculado a eles. Por isso, a necessidade do caráter educacional para formar o futuro professor de artes visuais, numa possibilidade metodológica de leitura fílmica crítica, em que a intersubjetividade ultrapasse apenas a objetividade numa leitura para a compreensão crítica da formação humana, para uma cidadania emancipada de acesso democrático a todos, e não aos poucos que o cinema possibilita a fruição. Hoje, o cinema, ainda que não em sua totalidade, está mais aberto ao acesso pela tecnologia e técnica de reprodução. Assim, com mais autonomia, o professor espectador atinge, através da leitura fílmica crítica, a competência de ver, a partir dos conhecimentos inferidos sobre cinema, deixando de lado a leitura ingênua, praticada por muitos de nós. Com certeza, o presente livro foi uma grande aprendizagem, a qual não apresenta um ponto final para a reflexão sobre a importância do cinema na educação, mas um ponto de partida para o desenvolvimento de mais projetos, grupos de livro, investigações na área de artes visuais, cinema, nos diversos espaços e níveis e modalidades de educação. Por fim, com todas as discussões em relação ao livro, aspiramos despertar várias reflexões acerca dos aspectos teóricos e metodológicos sobre a importância da leitura fílmica crítica, ressaltando a importância do cinema na educação, no âmbito mais significativo, bem como oferecer subsídios para repensar alternativas de leituras fílmicas na perspectiva crítica, formativa, democrática e emancipatória, na formação de professores em artes visuais.